E eu me encantei com a história do número 23, um salmo que conhecemos. Um salmo que muitas das vezes está aberta a Bíblia na casa de um monte de gente. Eu que visito cliente por aí, entro em bastante residência, às vezes eu vejo lá a Bíblia aberta, até amarela as páginas, em cima do Salmo 23. Adesivos de caminhão com o Salmo 23. Calendários de supermercado com o Salmo 23. Outdoors com o Salmo de número 23. Se dizem, e acredite-se, alguns historiadores do Terelim vai dizer que o Salmo 23 é um salmo universal. Ou seja, todo mundo conhece. Crente, não crente, participante da fé e não participante, conhece o Salmo de número 23. Depois do Salmo de número 23, não existe versículo poderoso, mas o mais lido, João 3,16, mas mesmo assim fica longe do ranking do Salmo Universal, que é o Salmo de número 23. Mas mesmo assim, só você lendo e mergulhando nesse Salmo, você vai entender, e nós temos que entender isso, que este não é um Salmo de palavras, porque muitas vezes conhecemos os Salmos, pastor Natanael, 23, mas não conhecemos o Deus do Salmo 23. O Deus do Salmo 23 é o Deus da poderosa e da inerrante palavra de Deus. Ou seja, quando a gente conhece o Deus do Salmo 23, a gente conhece o Deus de Deuteronômio, o Deus de Números, o Deus de Zacarias, o Deus de Mateus, o Deus dos 66 livros, porque o que faz a mudança, o que transforma o homem de dentro para fora, não é as escritas de um livro escrito em tinta, não, mas o que transforma o homem de dentro para fora, paracreto, ou seja, o que faz essa transformação é o Deus dessas escritas, é o Todo-Poderoso que me introduziu. Ou seja, o Salmo de 23, em qual grupo que ele está desses três? Em nenhum dos três grupos. Quem estuda o Terelim vai dizer que o Salmo 23, junto com o Salmo de número 90, ele é um salmo atípico. Ou seja, o que é isso? É um salmo de relacionamento, é um salmo de pensamento, não deixa de ser uma canção. E quem salmodia e quem canta esse salmo, conhecemos que é Davi. E Davi, ele vai entender aqui, e ele vai expressar em palavras o relacionamento de Deus para com Israel, o relacionamento amoroso de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que tem e que preza, porque o contexto, Davi aqui já estava no seu palácio, depois de uma guerra mal sucedida, ele ainda senta, quem vai dizer isso é Flávio José no livro aos Hebreus, e quando ele senta, ele vai pensar sobre o cuidado de Deus para com Israel. Mesmo ele sendo falho, mesmo a nação falha, Deus ainda se relaciona e cuida de um povo, e preza pelo um povo, e tem cuidado de um povo, não tem ceifado a vida de um povo, porque até então os filisteus, dentro de um contexto histórico, vai dizer que Baal é bom mesmo sendo abstrato, porque o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, é um Deus carrasco, é um Deus que mata pessoas, é um Deus que mata mulheres grávidas, é um Deus que faz injustiça. Mas Davi, raciocinando isso e fazendo uma interpretação entre pastor e ovelha, ele vai dizer: não, o nosso Deus é misericordioso. Quem não tem Deus vai entender um Deus carrasco. Isso não mudou não, só mudou os anos, porque a palavra está na boca do ateu. O seu Deus mata, o seu Deus deixou isso, aquilo, o seu Deus... Aí tem pessoas que vai falar lá, foi brincar com Deus, Deus afundou um barco. De maneira alguma, eu discordo disso, porque Deus jamais, por causa de uma palavra de uma pessoa, ia afundar um barco. A pessoa falou, tomou lá os seus preceitos, a sua culpa, mas a permissão de Deus foi notória em deixar aquilo acontecer. E até nos dias de hoje, quem está perto de Deus entende que Ele é misericordioso.